Pilili. Pô, vamos reagir ao Pilili. Depois eu volto à entrevista do Renan. Mas tem um negócio do... Esse Pilili. Aliás, só comentar uma coisa engraçada sobre o Brasil. A gente insiste ainda em ficar fazendo essas coisas com esses mascotes. Aí tem mascote da Copa, aí tem mascote da eleição. Minha gente, deixem de fazer isso. O país tá numa situação de bosta, entendeu? Tá tudo ruim. Olha, assim, o que mais tem é você falar mal do Brasil. Esses caras ficam... Olha a carinha dela. Olha a carinha de alegria aí da Carmen Lúcia. Tá lá, toda felizinha. Pô, eu ri muito que o pessoa comentou isso. Ele disse, pô, eu queria ser tão feliz quanto a Carmen Lúcia, algum ato do governo. Ela tá feliz ali por causa do Pilili. Sabe? E o Brasil continua fazendo essas coisas, criando mascotes. Sinceramente... Não é o momento de criar mascote nenhum. Sério mesmo, isso não é o momento de ficar criando mascote. Não crie nada. Sabe? Faça uma eleição muito sóbria. A eleição deveria ser sóbria. Não deveria ter essas coisas de mascote. A gente tá num país... Não, sério mesmo. Isso é uma coisa um pouco ridícula, se você for observar. Sim. A gente tá num país, Bruno, castigado. O país está uma bosta, né? Você tem problemas generalizados aqui de segurança, educação, tem um monte de problema. A vida das pessoas está ruim, a desaprovação do governo está alta. E os caras vão fazer mascote. Pra que fazer mascote? Mascote do quê? Não faça mascote nenhum. Faça uma eleição sóbria, uma eleição seca. Uma eleição, sabe? Temos aqui o rito e vamos fazer o rito e acabou. Fazendo mascote, pilili. Sinceramente... Isso é ridículo, isso é ridículo. E se você for olhar, obviamente, os comentários, a galera vai estar satirizando. Eu nem vi os comentários, mas eu aposto que sim. Bota aí os comentários pra eu ver. Deixa eu ver. O Antum. O Pilili te tirou um sorriso. A existência do Pilili é o governo admitindo que adolescentes e jovens adultos têm direito ao voto, são na verdade crianças. Faz sentido. Faz aí sentido. Outra... Não, mas isso é do Pessoa. Isso eu acho que é o do negócio do Pessoa. Quer ver? Bota aí pra cima. Não, pra cima. Porque eu acho que você tá com RT do Pessoa. Joga aí pra cima. Eu acho que você está... Isso. Não. Joga lá no eixo político. No eixo. No eixo. Porque eu quero ver o comentário. Porque aí, naturalmente, o comentário tem mais viés. Pilili. Ó, Cebolinha. Vamos ver o que... Pilili não emite nota. Tem um mascote infantil pra combinar com quem acredita ainda nessa merda. Minha gente, Pilili. Pode descer, são comentários aleatórios, a gente não é responsável pelos comentários. Quero apertar... ok, um bolsonarista defendendo aí o Bolsonaro. Que bosta, essa merda de TSE faz um desserviço à nação, proibir até a lei que tira direitos políticos de presos. Bandidos vão votar. Continua. Eleição para crianças... Você percebeu? Isso aí tá, assim... se você for olhar as páginas do STF oficiais, vai estar a mesma coisa. E os outros lugares vai estar a mesma coisa. As pessoas acham isso ridículo. Ninguém acha isso interessante. Nem a esquerda, nem quem tá lá aplaudindo a coragem do Alexandre de Moraes. Dizendo, pô, Alexandre de Moraes, herói da nação brasileira, você é incrível, você prendeu os fascistas. Tudo. Essas pessoas também não estão felizes com a eleição, com o Pilili. Sabe? Era só não fazer isso. Posso fazer uma pergunta filosófica? Pode, por favor. O Renan, ele falava muito nas lives que o Estado brasileiro tem essa característica de mãe, de ser muito materno, de tratar o eleitor como se fosse uma criança. Tem a ver, mas isso pode ser uma coisa... Assim, isso pode ser uma coisa até grandiosa, se você fizer do jeito adequado, e não essa coisa patética e ridícula que tá fazendo. Porque, veja, o fato do Estado ser patriarcal, ou matriarcal, como seja, e cuidar das pessoas, não é em si um problema. Na Índia, agora eu vou fazer uma digressão. Você não deveria ter feito isso. Agora eu vou ficar 10 minutos falando de um assunto completamente aleatório aqui, numa live que a pessoa não quer saber disso. Mas enfim, paciência. Eu estou na live, eu vou fazer a live do jeito que eu quero. Na Índia, vamos para a Índia. Na Índia existe uma expressão da política hindu que é o Bharata Maa, né? A Índia como a grande mãe. E eu tenho um amigo que ele morou muito tempo na Índia, e ele, enfim, é muito ligado às questões da Índia, já trabalhou em fundações indianas, fundações ligadas ao governo, enfim, ele entende bem do assunto. Ele disse que os indianos se sentem, em relação à Índia, como se fossem filhos de uma mãe,
Porque eles têm, inclusive, nos seus ritos a figura das deusas. Então, a deusa Kali, tem algumas figuras divinas que são, mitológicas, que são deusas. E eles sentem um pertencimento à terra indiana como nacionalistas indianos, como pessoas que estão ali, inclusive na política indiana, como filhos de uma mãe. E esse cara, ele fala que existe essa relação. Então, por si só, o Estado ele ser mais, digamos assim, acolhedor e matriarcal com os seus não é um problema. O problema é o Estado ser ridículo. Isso é ridículo, porque, novamente, há uma coisa que me deixa um pouco triste quando eu olho a situação assim, do Brasil em termos psicopolíticos, e essa também é uma resposta de natureza filosófica. O Brasil está na merda, isso é um fato, ele está, todo mundo vê, não tem ninguém que esteja feliz com a situação, ninguém está feliz. E, no entanto, existe um esforço de manter as coisas como se as coisas estivessem de boa. Eu sinto isso na comunicação. E vejo, não é só na comunicação do governo, porque o governo, tudo bem, o governo quer transmitir para o eleitor e para a população que as coisas estão ok, porque, claro, isso faz parte da propaganda governamental, ok. Mas não é isso. As instituições, elas têm uma coisa, especialmente o STF, esse tipo de instituição, uma coisa meio, sabe, vamos fazer a comemoração da democracia. Vamos ter o dia da Constituição. E não é só a defesa dessas coisas. Assim, é uma defesa boba. É uma defesa meio... Uma palavra... a palavra não é tosca. É uma coisa que mistura uma afetação e uma hipocrisia. Então você tem uma afetação de como as coisas estão e você tem uma hipocrisia. Porque assim, tá todo mundo roubando, né? Tá todo mundo mancomunado com tudo que não presta, todo mundo corporativista. A Carmen Lúcia tá ali rindo, mas assim, o STF é uma camarilha de corporativistas, porque você tem aí o Alexandre de Moraes com fortes indícios de envolvimento no caso do Banco Master, o Dias Toffoli com fortes indícios de envolvimento do Banco Master, e todo mundo... é o pilili, é o dia da Constituição, é a comemoração do não sei o quê, é o festejo da democracia, é o piquenique da paz, é esse tipo de coisa. Quando o país está uma bosta e quando você tem uma camarilha do STF que não é respeitada pela população, porque boa parte da população não respeita, e me desculpe, a parte de esquerda, porque assim, tem uma parte da população que nem sabe que é o STF. Povão, taca aquele pau, povão, o negócio é o seguinte, eu conheço o povo porque eu sou do povo e eu conheço bem como é a mentalidade do povo. Pro povo todo mundo é ladrão, todo mundo não vale nada, o povo não tá nem aí pra nada, e o povo tem mais ou menos a ideia seguinte, se vier alguém que me defenda aqui em alguma coisa, que me dê alguma coisa, eu vou votar e é isso aí. É um voto pragmático, é uma mentalidade pragmática, as pessoas não estão acompanhando a composição do STF nem nada disso, elas não sabem disso, elas só sabem que tem um monte de ladrão aí. Em Brasília, em qualquer lugar. É assim que elas pensam. Aí você tem uma parte do eleitorado que odeia o STF, né? Que é a direita, que é majoritária no Brasil, em termos de direito ideológico. Todo mundo de direito ideológico ali dos 20... desde a galera do MBL, que é a galera dos 20, dos 17, dos 25, até os velhos bolsonaristas. Ninguém gosta do STF. Aí você tem uma parte da esquerda que é bem minoritária, porque não é o eleitor do Lula. Então, a diferença importante. Em pesquisas, já se mostrou que a barra da direita é coisa de 40%. O eleitor do Lula é coisa de 13%. É bem diferente. O eleitor ideológico, eu falo. Não o eleitor ideológico, o eleitor de esquerda. Então, você tem, sei lá, 15% da população brasileira, 15% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, que não gosta do STF também. Porque acha que o STF é burguês, mas que tá ali com o Alexandre de Moraes. E, sei lá, desses 15% de esquerdistas, tem, sei lá, 6% que acha o Alexandre de Moraes um herói de verdade. E o STF não percebe a sua completa falência, a completa falência dele enquanto instituição que representa qualquer coisa. Porque veja, antes do STF estar invadindo a seara política e estar se metendo na política, ninguém nem sabia direito o que estava acontecendo na Suprema Corte. Isso também é outra coisa que o Renan fala na entrevista. Mas aí eu não vou cortar porque eu estou no fluxo do meu raciocínio, mas ele fala isso também, com acerto. As Supremas Cortes dos outros lugares devem, por questão de ofício, ser discretas.
Ela não deve ficar se metendo. Tal. Então é natural que o cidadão que não está antenado na política e que não está assim, consumindo avidamente tudo que está acontecendo na política, não conheça a composição do STF. Não saiba direito quais são as decisões do STF. Somente algumas decisões que atingiriam uma repercussão maior, como foi, por exemplo, a decisão do aborto, lá nos Estados Unidos, em 1973, do caso Roe versus Wade. Questões grandes como essas, que têm realmente um alcance nacional, que podem mobilizar as pessoas. Mas de resto, as pessoas não sabem o que está nas Supremas Cortes, e com razão, porque não há motivo para isso. Só que o STF começou a meter o nariz na política, e desde que o STF meteu o nariz na política, a opinião das pessoas passou da indiferença, o que não é uma opinião positiva, para a raiva. E os caras vêm fazer pilili, e festejo da democracia, e piquenique de não sei o quê. Eu tô aqui sendo irônico, mas eles fazem coisas desse tipo, a gente sabe que eles fazem coisas desse tipo. Barroso toda hora tá fazendo alguma coisa. O Barroso outro dia tava numa festa da democracia, alguma coisa assim. Celebrar a Constituição, não sei o quê. Né? Sabe, enquanto o país está uma bosta. Então, assim, ninguém tá feliz com a Constituição, com a democracia. As pessoas querem uma coisa simples, elas querem prosperidade e elas querem um país que funciona. Quando o Renan vai nas entrevistas, ele fala estas coisas, as pessoas veem e sabem e se conectam. E por isso que eu disse que ele tem tudo e a única coisa que falta é ampliar a conexão. Basicamente isso, é ampliar a conexão para mais gente. E a gente fica vendo essas porra de pirili. Mas enfim. Não, me deixa uma certa irritação mesmo quando eu vejo isso. O senhor não acha que eles agirem dessa forma é a forma correta pro retardado idiota brasileiro que não acredita em nada? Não. Pra esquecer, não, é só mais um e tá nessa merda. Não. Antes de continuar. Não. Eles agem dessa forma porque eles estão desconectados. O STF e as elites brasileiras estão desconectadas do Brasil. Este é o problema fundamental. E veja, esse problema se arrasta na história brasileira desde o século XIX. Porque agora eu estou fazendo um trabalho aqui no MBL que consiste em fazer várias revisões. Eu faço várias revisões de textos brasileiros e dou aulas de textos brasileiros, comento textos brasileiros. Enfim, eu estou cercado de textos brasileiros que estão aqui na minha cabeça. E eu vejo esse problema se arrastando. A desconexão da elite está colocada, por exemplo, por Joaquim Nabuco. Está colocada por Alberto Torres. Está colocada pelo último que eu fiz aula aí com o Paulo Prado. Então, a desconexão da elite brasileira é como se fosse um dado natural do nosso país, só que agora ela está assumindo um nível de desconexão e de ridículo e de ausência completa de... Sabe? Que chega... Parece que você está vendo um circo. E é lógico que o STF lança essa porcaria desse piliri e todas as pessoas elas vão ironizar isso aí, porque a situação está uma merda. E se ela tá uma merda, pelo menos que os caras tivessem a sobriedade de não ficar fazendo... Não faça nada, só faça a eleição ali, sóbria, quieta, na sua e pronto, mas os caras não conseguem, eles não conseguem. Eles simplesmente estão desconectados. Eles estão, assim, o STF é profundamente desconectado. Eu me lembro agora, eu tava vendo, isso tem bastante tempo, isso tem coisa de mais de um ano, eu acho que era o Alexandre de Moraes que falava, o Gilmar Mendes, algum dos ministros do STF, vocês não vão conseguir pegar isso não. Mas eu via e que eles faziam um comentário, o Oro Barroso, era um comentário sobre a legitimidade do STF. Os caras falavam assim que o STF tinha legitimidade com a população. Não, porque há uma legitimidade do STF com a população e não sei o quê, e bababá. E são algumas vozes radicais, são algumas vozes radicais que se incomodam aqui com a atuação do STF, mas na realidade, boa parte da população, não são algumas vozes radicais. Não são algumas vozes radicais. Na realidade, é o contrário. Boa parte da população não está nem aí para o STF. Porque o STF é uma corte que perdeu respeito. E perdeu respeito por causa de tudo que a gente está vendo. Porque infringe a Constituição. Porque tem ministro claramente com suspeita de envolvimento. Porque fez uma grande maracutaia para colocar o Lula de novo no poder. Como é que foi isso aí? O Lula estava preso e depois ele saiu? Aí errou e tal. Foi um erro. Tava tudo errado, ele não fez nada, ele saiu. E aí tem uma questão formal de blá blá blá. Ninguém acredita nesse papo, cara. Porque isso tudo é político. E aí vem essa coisa, a defesa da democracia, que eles fazem desse jeito açucarado.
e sempre desconectado novamente, porque as pessoas não estão felizes com a democracia. E veja, quando eu falo isso, não se trata de então vamos destruir a democracia do Brasil, vamos criar uma ditadura. Não é isso. É ver que as coisas estão em crise, em profunda crise. E por isso o nosso discurso tem algo a acrescentar. Professor, uma lenda que o Arthur mandou aqui, o timing da entrevista em que o Renan fala como ele pode crescer. Opa, aí sim, hein? Vamos ver. 17h40. Coloquei um pouquinho antes só pra... Pesquisa, para criar empresas que tenham parte dessas pesquisas. E aí, estamos falando do Brasil entrar no rumo na área da educação. Tem mais uma pergunta aqui. Boa, mais uma pessoa aqui na live. Valeu, Wanderson. Do eleitorado dizendo não saber quem você é. Qual é o plano concreto para ganhar escala nacional em poucos meses? Rodar o Brasil. E em todos os lugares que eu puder ir, TV, podcast, rádios locais, todos os lugares que eu puder ir, eu tô gravando 5, 6, 7 vídeos todos os dias. O que eu não vou fazer, vou começar, eu não vou vender a mãe pra ficar mais conhecido. Eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então, eu não vou vender o almoço pra pagar a janta. Eu não vou vender eu não vou vender a janta pra pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque sendo o mais desconhecido, eu estou em terceiro, a principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa, mas continua. E aí, com base nisso, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi, se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo me divulgue muito, não é um pedido de volta, é uma divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio. E quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio, do Lula, acabou. Os caras têm a cabeça, né? Do pai, do Flávio Jair. Ou Lula, lá da Guerra Fria. É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções pros problemas que a geração deles não resolveu. Então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão eu andava lá, o Maranhão acho que é junto com a Bahia, os estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me falou, que é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida do pessoal tá uma desgraça no Maranhão. E chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Vamos lá. Deu uma pausa aí. Pois é, o negócio é esse, por isso que a gente tem essa chance. Porque, primeiro, eu não consigo imaginar o Renan fazendo alguma coisa do estilo Pablo Marçal. Assim, isso seria ridículo, ele fazendo, ele não iria fazer. E a gente estaria sendo exposto ao ridículo a fazer isso. Então, assim, não tem mistério. A pré-campanha é muito simples. Ele vai rodar e vai falar em todos os lugares que der sobre todos os problemas. Eu estava comentando isso, essa coisa de copiarem o nosso discurso. Copiar o nosso discurso é ótimo, tem que copiar mais o nosso discurso. Quanto mais copiar, melhor. Vão copiando aí o discurso. Tornem tudo que a gente fala consensual. Façam o Renan chegar a todos os lugares e ele vai falar a verdade, porque quando você está do lado da verdade, você tem força. A força decorre em parte de estar do lado da verdade. Essa geração, e por isso que há essa ruptura geracional, a geração do Lula e a geração do PSDB também, porque assim, a gente não pode colocar isso só na conta do PT, sabe? Eu acho que o fracasso do Brasil está na conta, vamos lá, dos 3 atores principais. O fracasso não está na conta do Bolsonaro. O fracasso não está na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o remédio errado para o fracasso. Você já estava no fracasso e aí, desesperadamente, a população brasileira olhou aquele idiota e pensou, não, vai que vai, né? Vai que vai. Ele tem os valores certos, ele é conservador, ele não é o Lula. Todo esse sentimento represado dos eleitores que votavam no PSDB e que estavam desesperados de que o PSDB ganhasse. Porque assim, o PSDB é um dos responsáveis pela crise, junto com o PT. Eu estou falando das figuras responsáveis. O PSDB é um dos responsáveis. Simplesmente porque o PSDB é um partido de bundão. É um partido de fracos. É um partido que perdeu todas as eleições. Todas as eleições desde 2002, o PSDB perdeu. O PSDB perdeu 2002, perdeu 2006, perdeu 2010 e perdeu 2014. 4 eleições derrotadas. A maior demonstração de fraqueza do seu discurso político é você perder 4 eleições sucessivas no Brasil. Eu não conheço exemplo, sinceramente, de partido que perdeu 4 eleições sucessivas. Então, quando você olha a crise do PSDB, é tipo, finalmente, né, aconteceu alguma coisa com caras que só perderam
Pô, os caras só perderam e eles não estão numa crise. Ah, graças a Deus que veio a crise. O PSDB é um dos grandes responsáveis pela crise brasileira. O PT nem se fala, é óbvio. Mas o PT é o governo principal da nova república. Não dá nem pra falar. E você tem o Centrão, que simplesmente é esse elemento amorfo, esta coisa esquisita que vai, sabe, se espalhando, e que no fim das contas não tem nem ideologia, não tem nada. Recentemente o Ian Neves, acho que foi o Ian, eu vi esse vídeo. O Ian Neves fez um vídeo, cara, comentando o Renan, o negócio do agro do Renan, e dizendo, não, porque os partidos do Centrão, na realidade, eles são partidos de direita. Porque na época da ditadura, o Ian falava isso, na época da ditadura, deixa eu dar um parêntese para responder um negócio aqui do Wellington, que é maravilhosa pergunta. Professor, você acha que trazer o assunto de nova Constituição será taxado como tentativa de golpe pela oposição? Acho. Eu acho que... Nossa! Eu acho que essa pergunta, Wellington, é uma pergunta, assim, gloriosa. Eu deveria pagar o pimba para você porque você fez essa pergunta. Porque essa é uma pergunta muito oportuna e muito sensible, muito inteligente, muito sensata da sua parte. A oposição vai dizer que a gente está tentando algum tipo de golpe porque está contra a Constituição. Isso vai acontecer. Especialmente vai acontecer com o crescimento do Renan. E especialmente vai acontecer com o crescimento e com a consolidação do discurso do Renan. Eu acho que a certa altura, digamos assim, da nossa trajetória eleitoral até o pleito, em algum momento haverá um vozerio sobre o MBL que quer subverter o Estado brasileiro, o MBL quer fazer isso e aquilo, o MBL quer fazer coisas contra a democracia, vai ter alguma matéria de algum jornal desse aí. O MBL é contra a democracia. Vejam as 5 ideias mais perniciosas do Livro Amarelo. Ou sei lá, Renan Santos ataca instituições brasileiras. Eu acho que isso vai rolar mesmo em algum momento da nossa trajetória eleitoral. Eu creio que seja quase inevitável que isso aconteça. Acho até estranho que já não esteja acontecendo, mas acredito que está se segurando porque o Renan ainda está crescendo. Mas vai acontecer. Porém, minha gente, e daí? Sabe, veja, se a gente não estiver cometendo nenhum crime que possa motivar uma ação eleitoral contra nós, do TSE, de alguém contra a gente, da justiça contra a gente, o discurso em si de você colocar o dedo na ferida da democracia brasileira não é um discurso que tem problema nenhum. É um discurso que tem muitas virtudes do ponto de vista eleitoral. Porque as pessoas estão vendo os problemas. Então, você não tem um país que está assim, ai, a democracia, poxa, meu Deus, agora ele vai perder, sei lá, 5% de voto. Não! Ele vai perder 5% de voto do Renan se ele fosse falar do aborto. Se ele dissesse, eu sou a favor do aborto, que ele não é, né? Mas se ele dissesse, eu sou a favor do aborto, aí ele perdia. Ou se ele fizesse, foi pego num escândalo de corrupção, o Renan é ladrão, aí perdia. Mas porque, mas a democracia, e ele fala contra as instituições, o eleitor. Interessante esse cara. É isso, minha gente. Não tem risco do ponto de vista retórico nenhum, zero. E do ponto de vista institucional, só tem risco caso a gente cometa algum crime, ou caso eles forcem muito a barra. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Até porque todas as nossas especulações do ponto de vista da institucionalidade política brasileira, sobre, por exemplo, a questão do direito de voto, ou sobre o Bolsa Família, ou sobre a crise da Constituição de 88, ou sobre a questão da lei de responsabilidade gerencial, ou sobre a questão das intervenções nos governos, tudo isso é colocado em termos muito sérios do ponto de vista programático, do ponto de vista discursivo. Não existe uma escorregada, digamos assim, um resvalamento desse tipo de discurso para um discurso propriamente autoritário e ditatorial e agressivo, como foi o caso do discurso bolsonarista, que realmente falava de golpe de Estado, que realmente tinha uma simbologia que remetia sempre a 1984. Não, os bolsonaristas, assim, eles viviam em 1984 e esta importante diferença para com o MBL está demarcada desde o princípio.
Quando a gente remonta lá na época do impeachment, a gente vai lembrar, muitos de vocês não estavam acompanhando a MBL ainda na época do impeachment, mas na época do impeachment você tinha o pessoal da intervenção militar, era a intervenção 142, e a gente tinha que tirar esses dois da rua. Nós tínhamos que tirar os caras queimavam o nosso filme, mas a gente não queria ser associado àquilo. Então, a nossa simbologia não aponta o passado ditatorial do Brasil, aponta um futuro brasileiro que não é ditatorial, que é democrático, mas que é de uma democracia renovada, de uma democracia restaurada, de uma democracia aperfeiçoada. A democracia brasileira atual é aquela que permite o voto de cabresto dos 50 milhões de usuários do Bolsa Família que votam em qualquer candidato que mantenha elas dali. Essas pessoas deram a popularidade para o Jair Bolsonaro quando ele deu auxílio emergencial, só porque ele deu um dinheiro para essas pessoas. Então é uma democracia que tem 50 milhões de pessoas, uma parte imensa do seu eleitorado, refém de gestos de entrega de migalha e de dinheiro na conta das pessoas. É uma democracia, não só isso, é um primeiro problema. O segundo problema, é uma democracia que tem uma classe política que é vista por toda a população brasileira, dos rincões mais abscônditos do interior até as capitais do Brasil. Toda a população brasileira considera que a classe política do Brasil é indigna, é vil e é ladra. Então é uma democracia que tem essa classe política, todo mundo acha isso. Terceiro, é uma democracia, para concluir os problemas da democracia brasileira, é uma democracia, os principais para mim são esses três, né? É uma democracia que tem uma elite cultural, artística, política, etc., completamente alienada dos valores populares. Se há um país que tem uma base conservadora, é o Brasil. O Brasil tem uma base conservadora, correto? A gente olha aí todas as pesquisas sobre opinião de aborto, pena de morte, etc, etc, etc. O brasileiro é, em geral, conservador. Tem uma coisa que o brasileiro não é conservador, mas isso eu achava que ele não seria rapidamente. A questão do casamento gay, transexuais. O brasileiro não é tão conservador, não. Mas isso eu vejo que já é uma coisa do brasileiro desde muito tempo. Desde os anos 80, a forma, por exemplo, digamos assim, tolerante com que a gente aceitava aquelas coisas dos travestis em programa de auditório, Roberta Close, não sei o quê. Então, o Brasil nunca foi muito pegado com essa coisa. Porque o brasileiro não tem muita moralidade sexual. É um povo meio... Foda-se isso. Não é um povo moralista. Agora tá ficando um pouco... por causa de influência americana. Os americanos são moralistas do ponto de vista sexual, e todas essas questões de gay, de sexo, de mulher, de assédio, etc. Nos Estados Unidos é sempre um inferno, porque eles são super moralistas. A sociedade puritana, né, muito controladinha, então sobe pra cabeça, os caras ficam malucos. O Brasil não é assim. Agora ele tá ficando, como eu disse, superficialmente por influência americana, mas tem uma desconexão da elite, porque, tirando essas questões sexuais, o brasileiro, em geral, ele é conservador. Ele tem um certo entendimento que a vida deve ser preservada, ele quer uma coisa de um pouco de ordem ali, entendeu? Ele tem uma coisa, ele não é um modernista sueco, não é assim. Embora, por isso que eu digo que a elite é alienada do Brasil. A elite é. Então termina que a elite vai levando até o Brasil a ser um país muito woke. Recentemente o Orlando disse isso, meu amigo. Falou que o Brasil era muito woke. Pois é, porque por causa da elite. Aí ele vai levando. E aí você gera uma situação ridícula no Brasil, que é uma população atávica, conservadora e, sob muitos aspectos, atrasada com a mentalidade antiga. Também a gente não tem que ficar fazendo apologética do conservadorismo popular brasileiro, porque a direita tem essa mania, né? Vamos fazer apologia. Muitas coisas do conservadorismo popular brasileiro são só atraso, burrice, preconceito e ignorância mesmo. Então você não pode também achar que ali está a verdade. Não é desse jeito. Mas é assim. E aí a elite não. A elite é completamente alienada. A elite está em outra página lá, defendendo tudo que o povo não gosta. Estes três problemas da democracia brasileira. 50% não. 50 milhões de eleitores recebem Bolsa Família, são cativos. A classe política é toda vista de ponta a ponta como uma classe de ladrão. E a elite é completamente desalienada do povo. É completamente alienada em relação ao povo. Então qual é a democracia aqui? Não tem democracia nenhuma. Agora, há uma diferença, como eu estava, obviamente, explicando aqui. O bolsonarismo remete-se ao passado ditatorial da nação. Isso é um fato. 1984. O simbolismo é todo aquele. É tudo aquilo ali. O MBL não. Então, eu acho que se vem esta pergunta, Wellington, se vem essa pergunta sobre a questão da Constituição, a gente aponta o futuro. Então, não havendo cometimento de crime, eu não vejo problema nenhum
eu acho que a democracia brasileira não vai entregar o que a forma de governo democrática promete na sua própria estrutura lógica e digamos assim, político-filosófica, desde que não